As pessoas hoje pensam muitas besteiras. A vida da maior parte das pessoas é pensar besteiras apenas. Estabeleceu-se um circuito fechado de besteiras na mente. É como o rato na rodinha do laboratório. Assim é hoje a mente humana. Dá-se voltas e mais voltas e mais voltas e não se sai daquele mundo de besteiras mentais, onde nada sério é levantado, onde nada impactante e realmente determinante é percebido. Quando falo de coisas sérias, também não me refiro a uma seriedade mecânica. O ser humano precisa ter um bom humor em sua vida, precisa ter uma fluidez, que na verdade é um estado de equilíbrio. De um lado temos aquelas pessoas que apenas falam besteiras. Do outro lado, aquelas pessoas que forjam uma seriedade artificial, mas também com o cabeção, também com as artimanhas da mente. Não é a mente que pode conferir à vida humana a flexibilidade, a naturalidade, a fluidez para pensar menos besteiras. Isso precisa surgir do espírito. É uma metamorfose que se dá de dentro para fora, a cada dia, que não termina. Na verdade, a vida humana, ela não acaba. Desencarnamos aqui, vamos para algum outro plano, lá continuamos a nossa trajetória com a obrigação de ascendermos, com a obrigação de melhorarmos, de nos sintonizarmos cada vez melhor e vibrarmos cada vez melhor. A caminhada humana, ela não acaba num ou outro ponto. Ela é constante, porque a vida é movimento. Fora deste movimento, o ser humano enrijece, ele perde a sua fluidez, a flexibilidade estagna e começa a regredir, começa a andar para trás. Então, para falar menos besteiras, para se tornar uma pessoa mais séria, no verdadeiro sentido da seriedade espiritual, que é fluida, que é móvel, que dispõe de uma sensibilidade bela, o ser humano precisa ter um espírito desperto, uma vida intuitiva em movimento, para assim poder efetuar constantemente o abastecimento do seu íntimo com boas irradiações, com boas energias. O ser humano precisa se tornar um captador de energias espirituais. Somente através deste constante fluxo e refluxo de energias que preenchem o íntimo, que o espírito se alimenta corretamente, atravessando a alma, chegando ao cerebelo, ao cérebro frontal, assim surgirão pensamentos equilibrados, moderados, saudáveis. Assim surge o bom humor, assim surge um estado emocional equilibrado, saudável e sereno. E somente assim, neste caminho de dentro para fora, é que se pode pensar melhor, é que se pode pensar com qualidade. Assim os pensamentos se tornam frutíferos, agregadores, proveitosos para si e também para os semelhantes. E somente assim que o ser humano pode se tornar alguém sério na perspectiva fluida e flexível da vida, falando menos besteiras e tendo também um bom humor, uma serenidade e um equilíbrio da forma como deve ser. O problema é que a maior parte das pessoas busca solucionar os problemas que a mente gerou por meio da própria mente. E quando nós utilizamos o próprio fator causador dos problemas como solução para os problemas, se cai em contradições, porque a mente ela vai gerar sempre mais e mais problemas. Na tentativa de resolver um problema, ela cria outro problema, querendo já resolver aquele problema mais um, a mente vai criando efeitos dos problemas já existentes. E depois acaba sendo tecida uma teia tão grande de efeitos
resultantes dos problemas que se torna impossível solucionar as suas problemáticas. E por quê? Porque não se vai à causa do problema. A causa do problema é justamente o excesso de mente. É o uso unilateral do raciocínio, conforme Abdrushim explicou em sua obra Na Luz da Verdade. O que é o uso unilateral do raciocínio? Não significa que não devemos usar o raciocínio, o intelecto, a razão, a mente, o cérebro. Mas não podemos partir apenas da mente. Não podemos utilizar apenas a mente, negligenciando a vida espiritual que é interior. Isso é o uso unilateral, quando se fica apenas na mente, utilizando-a de forma unilateral. Daí ela deixa de ser um instrumento eficiente e se torna a raiz dos problemas. E tentando resolver os problemas criados pela mente, o ser humano parte sempre da própria mente e se contradiz. Este é o problema. Então, muitos querem falar menos besteiras, porque percebem que falam só besteiras praticamente, então buscam um cerceamento, acabam se castrando, através de uma imposição mental. E isso também não é saudável, porque não promove o despertar do espírito. O ser humano precisa primeiramente partir do seu verdadeiro eu, do seu ser, que é o espírito, de dentro para fora. Então, sim, surge um estado emocional mais equilibrado. E deste estado emocional equilibrado surgirão também pensamentos equilibrados depois, O ser humano vai falar coisas engraçadas, sim, com bom humor, quando é adequado, no momento que é oportuno, isso é saudável, precisamos rir também um pouco nesta vida, não podemos ficar numa seriedade forjada mecanicamente, mas também não podemos ficar falando só besteiras, desperdiçando o nosso tempo com inutilidades. Isso não agrega nada, isso não acrescenta nada, isso promove apenas um desperdício total de tempo e de energias. E hoje nós observamos que a humanidade está muito nessa atmosfera das besteiras, das falácias, do falar à toa, de rir à toa, de coisas que na verdade nem deveriam ser levadas a sério. Não que não se deva rir, por favor, não estou falando isso, o riso faz parte da vida, mas que seja um riso saudável, não um riso de escárnio. Muitas pessoas riem de forma escarnecedora de seus semelhantes. Muitas pessoas riem por causa da inveja, aquele riso invejoso, daquele que se locupleta com a desgraça alheia, o riso debochado, ou aquele riso arrogante daquele que se coloca acima dos demais e ri numa postura de superioridade diante dos demais. Todos estes são risos malévolos. Tudo isso é resultante do trabalho da mente utilizada de forma unilateral. Tudo isso é desequilíbrio. Tudo isso faz parte dessa imensa doença social que se estabeleceu sobre a Terra, de pessoas que não têm mais contato com o seu espírito. E se não têm contato com o seu espírito, também não compactuam com as energias espirituais, não vivem na comunhão espiritual, que se dá através de um processo correto de captação de energias espirituais. Então o ser humano precisa se abrir espiritualmente. Somente quando está aberto espiritualmente é que pode fazer um uso correto dos instrumentos de que dispõe. Um uso correto da mente, um uso correto do corpo, um uso correto das satisfações que são experimentadas nesse processo de restauração, do seu ser, da sua essência. Então, o ser humano precisa ter, primeiramente, esse estado de equilíbrio. Quem está equilibrado faz um uso correto de tudo. Experimenta, sim, momentos de prazeres, de forma equilibrada, sem se tornar viciado nos prazeres. O problema não é dispor de satisfações na vida, mas se tornar dependente das satisfações, dos prazeres, como uma droga, uma pessoa vazia, que não experimenta a verdadeira felicidade espiritual, daí acaba se viciando nos prazeres passageiros, nas efemeridades, e se torna alguém drogado,
em maus sentimentos, em péssimas emoções, satisfações baratas, falsas, efêmeras e mentirosas e enganadoras. Então é isso, o ser humano não pode se deixar enganar. E a única forma do ser humano não ser enganado nesta vida é ele ter um espírito desperto, uma intuição ativa. A voz da consciência precisa estar alerta, porque daí o ser humano se conecta corretamente às coisas e capta aquilo que precisa captar e deixa de lado aquilo que não precisa e que não deve ser captado, mas que no caso da maior parte da humanidade monopoliza a atenção da mente, porque as pessoas se deixam influenciar por coisas erradas e equivocadas. E daí se fala muitas besteiras, porque se vive numa sintonia errada, numa vibração errada. Se está apenas na mente, e a mente sozinha, sem o direcionamento do espírito, se torna uma ferramenta cega, uma pedra que é atirada cegamente, podendo gerar destruição na sua trajetória. E gera destruição mesmo, porque a mente ela não enxerga as consequências. Somente o espírito, com a sua sensibilidade, é que consegue perceber as consequências que existem nessa vida e que estão nesta vida, por causa da irresponsabilidade humana. Então, para falar menos besteiras, o ser humano precisa ter uma vida espiritual saudável. Alguém que é saudável espiritualmente não perde tempo com besteiras, não fala besteiras à toa. Ri sim, fala sim coisas engraçadas com bom humor, mas de forma saudável, sem escárnio, sem deboche, sem arrogância, sem vaidade, sem o sentimento de superioridade frente aos demais, sem mania de grandeza. Pessoas com mania de grandeza dispõem de uma vulgaridade sentimental que resulta em deboches e gargalhadas à toa. Sem falar de um amontoado de besteiras que são espalhadas para impressionar os semelhantes. Aqueles que afundam na mania de grandeza estão sempre tentando demonstrar uma grandeza diante dos demais, sendo que esta demonstração de grandeza é apenas fraqueza, é apenas decadência, é apenas retrocesso. O ser humano não precisa aparentar nada para os semelhantes, ele precisa ser verdadeiramente para si mesmo, primeiramente. Aquele que é algo para si mesmo não precisa mostrar para os demais. Assim alcança o equilíbrio e se relacionará de forma equilibrada com os semelhantes sem exageros no falar, sem exageros no rir, sem exageros em ações que não agregam. O problema não é rir, o problema não é falar algo engraçado, mas quando se ri e se fala besteiras ou coisas engraçadas em demasia, que não tem sentido, que não tem um fundamento, que não tem um princípio de atuação e de ação. O ser humano sempre precisa pautar as suas ações na vida interior, na convicção. Aquilo que o ser humano faz deve ser resultante de uma convicção, de uma firmeza interior, de um equilíbrio, de um estar sentindo-se em paz, em harmonia. E isso vai gerar depois ações serenas, equilibradas. E quando se vive assim, se alcança aquela lucidez onde se passa a fazer um uso correto das coisas, até do riso, até da capacidade de falar coisas engraçadas com bom humor, sem escárnio, sem ironia, sem deboche, sem mania de grandeza, sem vaidade, sem arrogância e sem prepotência. Então, o homem moderno, este ser humano moderno, ele está muito aqui na mente, ele não tem contato com o seu espírito, nem sabe o que é o seu espírito, é uma carcaça arrastada pelo cabeção. E esta carcaça arrastada pelo cabeção fala besteiras, ri à toa e gera apenas problemas. É por isso que a vida social hoje está
tão problemática. E a única forma de fazer um uso correto dos seus pensamentos, das palavras, das ações, é realmente promovendo um reordenamento espiritual dentro de si. Uma pessoa espiritualizada não fala besteiras à toa. Não fala. Pode rir, falar coisas engraçadas, mas com um refinamento, com uma nobreza, porque tudo que vem do espírito é nobre, é refinado, é lapidado, é sereno e contém uma qualidade. E esta qualidade, ela é agregadora, ela soma. Enquanto que o mero falar de besteiras delapida, desgasta, desmoraliza e promove uma decadência. É terrível, como podemos observar nos dias atuais neste mundo de falácias. Existem muitas falácias no mundo porque as pessoas estão apenas no cabeção, falando besteiras e reproduzindo as besteiras que são faladas e são trazidas pelo cabeção, porque falta nas pessoas justamente a base de sustentação que somente o Espírito pode fornecer. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!